Olá pessoal, mais uma vez aqui no 17º evento, Encontro Nacional de Colecionismo aqui em Goiânia, no Hotel Holiday Inn. E agora com o nosso presidente da Associação Goiana de Numismática, Eliezer Fernandes. Muito obrigado pela participação, por esse momento aqui de descontração, mas uma entrevista, um bate-papo, uma conversa, para que os nossos associados, para que a gente possa trazer alguma informação no nosso site, no nosso Instagram da SGN. Olha, mais uma oportunidade a gente está divulgando aí a numismática, falando um pouquinho sobre colecionismo. Isso. E também guardando para a história, né? Isso aí. Nós colecionadores quase não gostamos de história. O tempo todo. Inclusive, conversando com o nosso amigo Caetano, falando da nova sede, falei com ele sobre a questão dos materiais, né? Então, os materiais da própria SGN, da divulgação, são materiais históricos que o colecionador acaba gostando de guardar, né? Sim. A gente procura, inclusive, guardar exemplares. A cédula comemorativa que você fez, por exemplo, o exemplar número 1, ele passa a incorporar o acervo da Sociedade Goiana de Numismática. Assim também como os próprios boletins, materiais que foram divulgados na mídia, como os jornais, também se passarão a compor, né, o acervo. O acervo vai estar na sede da SGN? Vai. A gente vai ter, no futuro, as pessoas que lá visitarem terão a oportunidade de ter acesso a esse material. Você falou a palavra futuro, eu acho bastante interessante, porque a SGN ela traz o passado e ela preserva para o futuro, né? Inclusive, muitos de nós da diretoria, muitos dos diretores já estão passando essas informações para frente, para as próximas gerações, para os filhos, para os netos, né? Me fala um pouquinho sobre essa transição passado-futuro que o colecionismo proporciona. Então, cada peça é uma janela para o passado. E um dos papéis da sociedade é preservar a sua própria história. Então, todo evento que a gente tem, que ele é oficial, a gente tem um registro. No passado, esse registro ele era feito muito em atos, né? Recentemente a gente lançou o livro A Terra do Ouro, que é a história da Sociedade Goiana de Numismática, e a gente então conseguiu reunir num único livro todo esse histórico. Com o boletim da sociedade, a gente passa então a registrar a história recente. Isso, né, para que a posteridade tenha acesso ao que a sociedade fez no presente. Então, assim, tudo praticamente que a sociedade faz e executa, ela tende a fazer de forma que fique registrado. A própria mídia digital, por exemplo, passa as palestras que a gente está tendo aqui no 17º encontro, ela passa a pertencer, né, a mídia passa a pertencer à sociedade, ao acervo da sociedade. Então, a gente tem um canal do YouTube, de forma que a gente tenta preservar no futuro, né, para que as pessoas possam, por exemplo, ter acesso às palestras que foram realizadas no 17º Encontro Numismático, e assim sucessivamente. Falar em atas e em registro, as atas antigas foram aposentadas e já fazem parte do acervo da SGN, né? São patrimônio da SGN, e estamos com atas novas e novas formas de registro. Sim, né? A gente tem essa preocupação. Na verdade, o livro de atas, ele ainda não teve o termo de encerramento. O que a gente teve de encerramento foi o livro de assinatura. Por quê? O livro de atas, a gente pode continuar um tempo a mais com ele. Ele é um livro de 1969, mas como ele é manuseado praticamente pelo primeiro secretário, que o manuseia com o devido cuidado, a gente vai continuar com o livro de registro das atas das reuniões. Agora, o livro de assinaturas, ele está mais ou menos uns 20% preenchido, e a gente resolveu fazer o termo de encerramento e inauguramos um novo livro
né, recente para poder continuar as assinaturas dos encontros que a gente realiza, das reuniões e tudo mais. E esse livro, como você bem disse, ele passa agora também a compor, né, o acervo histórico da Sociedade Goiana de Numismática. Mais um item colecionável. Mais um item colecionável. Da coleção da SGN. Da coleção da SGN, que vai ser, já é uma coleção grande, futuramente será uma coleção ainda maior, né? Sim, a sede própria vai favorecer muito isso, né, Diogo? Porque antes não fazia muito sentido você doar um objeto para ficar guardado. Hoje a gente teve aqui, por exemplo, o filho do Dr. Wilson Henderson, e ele falou, ó, eu tenho uma caixa de documentos, eu não sei o que são aqueles documentos, né? Eu vou levar para a sociedade, que agora tem sede, para que a sociedade possa olhar esse material, ver aquilo que interessa para guardar e fazer a devida gestão. O filho do Dr. Murilo, Gustavo, Paulo Gustavo, quando a gente fez o livro A Terra do Ouro e o entrevistou na sua própria residência, ele também falou, eu tenho muitos documentos, esses documentos eu não quero vender. Foram documentos que meu pai foi juntando no decorrer dos anos e eu tenho intenção de passar isso para a sociedade. Então nós vamos também receber esse documento e fazer a devida catalogação. Né? A gente tem a sede foi adquirida agora. O foco era o encontro, demanda muito tempo. Mas passado esse momento, a gente vai começar a olhar com bastante cuidado, estruturar um trabalho para que essa catalogação seja feita de forma que, quando a gente precisar de acessar qualquer documento, a gente vai ter uma referência e vai saber exatamente onde está no acervo da sociedade. É um trabalho grande que a gente tem que fazer, temos que estudar ainda, talvez até a gente faça uma comissão para desenvolver esse trabalho, para que alguém fique responsável por estar organizando esses documentos. Você falou sobre comissão, e antes de comissão eu queria te falar, a primeira coisa é que todo esse trabalho feito dessa forma traz uma honra para aqueles que participaram da SGN, que participaram do colecionismo, já se foram, os antigos numismatas. Então, esse trabalho todo também traz uma honraria àqueles que já passaram por aqui, pelos nossos caminhos, e hoje não fazem parte mais. A gente faz uma honraria para essas pessoas. Você se refere às novas comissões? Não, a catalogação do material, esse material das famílias, né, as atas antigas, com os registros de novo. Sim, eu entendi a pergunta agora. É muito importante, porque cada trabalho realizado, catalogado, posteriormente divulgado, serve de inspiração para as pessoas que estão chegando agora. Porque elas saberão que aquilo que está sendo feito vai estar devidamente registrado e que no futuro será acessado. Então, com certeza, além de valorizar as pessoas, né, que trilharam, que trouxeram a SGN até aqui, podemos dizer assim, também vai servir de inspiração para nós que estamos aqui hoje, para quem vai chegar amanhã. É isso? E nesse momento estamos conduzindo a SGN, desejamos vida longa, eterna, quem sabe. Então, por isso a importância do registro de tudo que se faz. É o papel da sociedade cuidar muito bem do registro que está sendo feito. Partindo para o final, porque senão a gente tem demais a nossa entrevista, você falou de comissões. Está muito boa a conversa. A gente poderia ficar bastante tempo, né? Falando de comissões, você está à frente agora da SGN, e a última pergunta vai ser mais ou menos no sentido da sua presidência, mas falando de comissões, você tem direcionado as comissões aos diretores, aos membros da sociedade, né? Fazendo um trabalho de distribuição das atividades, para que todos possam participar, para que também o trabalho possa ser realizado. Sim. Porque como o trabalho fica centralizado, ele acaba não sendo realizado algumas tarefas, né? Fala um pouquinho dessas comissões. Então, um trabalho muito importante nessa nova diretoria são as comissões, as portarias que a gente está emitindo. Porque a gente tem os nossos cargos estatutários, que são definidos pelos nossos próprios estatutos, mas alguns cargos eles podem ser criados, mediante portarias, por exemplo. Quando a gente atribui uma responsabilidade a um membro associado, a um diretor, aquilo passa a dar legitimidade para que ele possa executar aquela tarefa. Vou citar como exemplo a comissão que a gente criou
em função da VSO, que é a venda sobre oferta, em benefício próprio da sociedade, mas são beneficentes. Então a gente fez essa comissão e colocou o Marcos, né, o Carambinha, como presidente dessa comissão. Ok? Então, a partir daquele momento, a gente tinha uma portaria oficial. E quando é comissão, o presidente, conforme o nosso estatuto, ele não tem autonomia para definir a comissão sem aval da diretoria. Então, a gente faz o documento, o presidente assina juntamente com toda a diretoria. A partir desse momento, aquele associado, aquele diretor que está como presidente da comissão, ele tem legitimidade. Ele pode chegar, por exemplo, uma pessoa que é colecionadora em São Paulo e falar assim, ó, eu estou devidamente como presidente dessa comissão, estou representando a sociedade, exatamente. E eu estou coletando peças, né, para ir para o nosso VSO, que vai ser realizado no 17º Encontro Numismático. Deu super bem. Vamos imaginar, por exemplo, um boletim. Né? Você imagina como que a gente poderia, por exemplo, construir um boletim que precisa do engajamento de diversas pessoas. Tem revisor, tem o editor-chefe, tem quem faz a curadoria, tem o diagramador, tem o chefe e outros cargos mais, digamos assim. É difícil você estruturar um trabalho desse sem você fazer uma equipe de trabalho. Então isso a gente definiu, deu super certo, a gente conseguiu chegar no boletim em tempo do nosso encontro aqui. Eu acho que deu muito certo para a SGN, todas essas portarias assinadas por toda a diretoria passa a compor também os documentos oficiais que serão devidamente armazenados, e é muito importante que isso fique, porque hoje estou aqui à frente da sociedade, amanhã será outra pessoa, e que ela possa também dar sequência nesse trabalho. O próximo presidente pode pegar tudo aquilo que está dando certo agora e dar continuidade. Então, está sendo muito bom, temos muita coisa ainda para realizar, né? E que muito provavelmente a gente vai se usar dessa ferramenta. Muito bom essa divisão do trabalho, né? Muito bom trazer os associados, trazer os diretores para as atividades, né? Você tocou num assunto interessante, porque assim, quem participa engaja mais. Com certeza. Então assim, e traz mais além dos benefícios que a gente tem pela formação da comissão, aquele associado diretor que participa, ele passa a se envolver mais com a sociedade. Então esse também é um dos papéis da diretoria, é buscar esse engajamento dos associados. Então às vezes aquela pessoa que às vezes está distante, não está muito envolvida, ela passa a desenvolver um sentimento maior pela sociedade. Obrigado. Muito bom. Eliezer, uma pergunta rápida. Qual foi a primeira moeda, a primeira célula, o primeiro item que você pegou e que te encheu os olhos, que te encheu o coração? Então, a minha história com o colecionismo ela pode ser contada de trás para frente. E ela veio de forma muito despropositada. Eu não tinha intenção de colecionar moeda. Eu sou funcionário, trabalho no setor bancário, vi muita cédula nova o tempo todo, a cédula das Olimpíadas, as moedas das Olimpíadas, vi muitos cachês lacrados, e aquilo não despertou interesse. Mas o fato específico me fez chamar a atenção das moedas. Foi logo após a pandemia, eu quebrei o cofrinho com o Davi, meu filho, e aí eu vi uma variedade de moedas. Perguntei para ele, Davi, papai não pode pegar uma moeda de cada ano? E essa aqui que já está um pouquinho diferente, posso guardar também? Até então, beleza. Peguei aquelas moedas, coloquei num potinho, e todo dia depois do trabalho eu pegava aquelas moedas, às vezes conseguia uma na rua, colocava junto, estava num pote de chiclete. E aquilo me gerava uma satisfação, né? Uma satisfação muito grande. Eu falei, caramba, eu vou completar isso aqui. Aí fui pegando as datas, 2008, 2007, tudo de R$1. 2012, né? Mexendo. Fiz uma viagem para Brasília, minha cunhada tinha sido caixa de um banco. Ela tinha algumas das Olimpíadas, comprei lá dela, lá, R$10 cada uma. Comecei a formar a coleção das Olimpíadas, mas até então era eu comigo mesmo e minhas moedas. Até que um dia eu comentei com um colega do banco, eu falei assim, isso tem um nome, chama numismática. Pra mim, foi o início de tudo, porque quando eu abri o universo, quando eu abri o YouTube que eu digitei, aí caiu um monte de vídeo. Comecei a ver esse vídeo, comecei a aprender aqui, comecei a aprender a atuar.
E aí, algumas pessoas às vezes questionam, poxa, aos 40 anos a pessoa vai passar a gostar de numismática, de colecionar, mas eu comecei a fazer, como eu gostei muito e me envolvi muito, eu comecei a refletir. Aí eu fui lembrar que desde criança eu coleciono albinhos, eu já colecionei bolinhas de gude, dinheirinho de cigarro, quando tinha aquele chocolate Nestlé, eu colecionava aqueles portãozinhos. Eu sempre gostei das minhas coisas muito bem organizadas, eu faço uma viagem, eu faço um álbum com fotos. E assim, eu comecei a perceber, é uma constante, eu comecei a perceber que aquilo era nato de mim. Eu talvez não tivesse tido ainda a consciência do peso que aquilo tinha na minha vida. Entendeu? Então essa é a minha história até chegar no numismática. Eu sempre gostei de colecionar, mas nunca levava aquilo, as figurinhas de 2014, eu fiz, 2020, 2022, os álbuns da Copa, né? É uma coisa que eu sempre tive, um sentimento, é algo que eu sempre gostei de fazer, mas com a numismática ela não tem fim, como por exemplo o albinho de figurinha aqui. Veio agora, 2026, temos a Copa. Algumas terminam, não. Eu costumo dizer que, às vezes, a pessoa, para dar dimensão para as pessoas do que é o sentimento de colecionar células, moedas, medalhas, eu faço o seguinte comparativo. Você que gosta de colecionar figurinhas, a pessoa fala, pô, quase todo mundo coleciona figurinhas. Eu falei, pois é, colecionar células e moedas e medalhas é quase o mesmo sentimento. Só que ela não tem intervalo, é contínuo. Então, a todo momento você está de olho num exemplar, numa peça que você está adquirindo, você recebe aquele exemplar que você adquiriu, fica uma semana apreciando e aquilo depois vai para a nossa coleção. Por último, mas não menos importante, o Eliezer, eu chamo ele de Eliezer, mas é Eliezer, ele tem uma história recente na numismática, perto de alguns outros membros que já tem um caminho bem mais longo, mas mesmo assim ele se tornou importante ao ponto de ser hoje o presidente da Associação Goiana de Numismática. Para você, o que é isso? Ser o presidente da Associação de Numismática, tendo como diretores pessoas de alto estímulo, pessoas que participam, são policiais de alta patente, promotores do estado de Goiás, servidores públicos, pessoas que trabalham aí com os mais diversos áreas da economia, do mercado, mas que são pessoas de alta classe, diria assim. Para você, o que é ser o presidente dessa turma bacana da SLN? Olha, Diogo, para mim é uma coisa muito natural, porque não foi algo que eu busquei, digamos assim, né? Foi algo que eu sempre fiz por amor. Então, assim, eu acho que o meu canal no YouTube, eu acho que me projetou, no início me projetou, depois a gente teve o livro A Terra do Ouro, onde tivemos a oportunidade de consagrar um trabalho bem estruturado dentro da numismática, e por se tratar de um hobby, eu procuro me relacionar muito bem com as pessoas. Se é um hobby, para que eu vou brigar? Para que eu vou me estressar? A função é justamente o contrário, é tirar do estresse. E aí eu acho que foi gerando um carinho muito grande na nossa comunidade goiana, e as pessoas começaram a ver que talvez eu pudesse exercer uma liderança na sociedade. Então a gente tinha o Luciano, que fez um trabalho muito bom durante 2 anos. Outros que vieram antes dele. Sim, segundo o estatuto, ele não poderia mais se candidatar, né? E aí as pessoas começaram a conversar comigo daqui, acolá. Eu não tinha intenção, mas assim, aos poucos eu fui me convencendo, porque desde que eu fui no primeiro encontro, que eu descobri a Sociedade Goiana de Numismática, eu comecei a desenvolver um carinho muito especial pela sociedade, né? E eu acho que isso foi fazendo que, né? Foi natural. Foi natural. Essa é a palavra, né? Então, assim, quando a gente está na numismática, não existe cargo, né? É assim, ó, entramos, cada um tem a sua profissão, mas a gente entrou para fazer uma reunião dessas patentes. Não tem comandante da Polícia Militar, não tem gerente geral do Banco Brasil, não tem procurador, não tem promotor de justiça, não tem nada. Na ABIN, tem colecionadores aí que também são da ABIN, né? Então, assim, nessa hora a gente se iguala.
né? Então, para mim é muito fácil. Mas você gostou, seu capitão, dessa turma? É muito bom, é muito gratificante, A gente faz tudo com muito carinho, dá muito trabalho, né? Porque eu tenho que abdicar do tempo que eu tenho com a minha família, mas a minha família entende isso, porque assim, como é algo que me dá muita satisfação, né? No início nem sempre foi assim, no início foi meio difícil acontecer isso, mas eu cheguei num ponto de equilíbrio, sabe? Então, eu tenho meu tempo para o trabalho, eu reservo meu tempo para a minha família e tenho meu tempo para numismática. Então, eu procuro responder os associados tempestivamente. Tem um problema da SG, preciso resolver, eu procuro solucionar o mais rápido possível, de forma que eu consiga esse equilíbrio, conduzir da melhor forma, sabe? Então, assim, para mim, estar à frente da sociedade é um privilégio muito grande, ainda mais sabendo que a gente os grandes nomes da numismática, que passaram em períodos anteriores, né? E agora eu tenho essa oportunidade, juntamente com essa diretoria, o trabalho que a diretoria vem fazendo, no sentido de apoio, aquilo que a gente toma de decisão, está sendo muito bom. E eu acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho satisfatório e importante para a sociedade. Excelente. Por último, e não menos importante, queria te parabenizar pelo evento, pela condução de trabalho, pela condução da equipe. O evento tem sido um sucesso, pelo que eu vi, acho que a sua impressão também, você pode falar melhor. E também a mensagem para os antigos colecionadores, para os novos colecionadores e para a posteridade. Legal. Eu tive uma reclamação do evento, mas foi uma reclamação boa. Tem um comerciante ali que não está tendo tempo para descansar. Então, realmente, o evento está muito movimentado, está até acima do que a gente imaginou em termos de movimentação. Está muito bom mesmo. Então, assim, um recado para aquele colecionador que ainda não é associado. Seria isso? Ou de maneira geral? De maneira geral, mas acho que o que ainda não é associado. Não associado. O colecionismo de cédulas e moedas, ele é muito mais gostoso quando ele é no coletivo. Às vezes a pessoa não está na sociedade porque ainda não soube que a sociedade existe. E a partir do momento que ela se insere na nossa comunidade, por mais que hoje ela tenha uma coleção muito bem estruturada, ela vai ter a oportunidade de conversar com pessoas experientes, que têm outras coleções, que já erraram muitas coisas, e ela vai ter a oportunidade de se aprimorar ainda mais. Está muito legal, muito bacana, muito bom a velocidade que a gente tem tido de novos associados. Praticamente todo dia a gente tem um sócio novo. Está impressionante. Estamos dando muito trabalho para o Héctor, que é o diretor que é responsável aí, pela associação. Toda a condução para quem está chegando é feita pelo Héctor, então todo dia ele tem trabalho para fazer. Às vezes ele represa um pouco, mas depois, quando cai 2, 3, 4. Então, assim, apostem na sociedade. Acredite que se associar, existe benefício em se associar, fazer parte do coletivo, para você se tornar um colecionador ainda mais profissional, digamos assim. Eu acho que é muito válido. Numismática é amor? Sim, eu acredito que com o tempo você aprende, você desenvolve um sentimento especial, não só pelas peças, mas também pelas pessoas. Quem chega nesse universo, você não abandona os velhos amigos, continuam sendo seus amigos, mas você passa a ter novas amizades. É um termo que não é muito utilizado, mas assim, a gente passa até a ser uma irmandade mesmo, de muita confiança, de muita cumplicidade, e a gente se ajuda bastante, é muito prazeroso estar membro da sociedade. Fraternidade Guilherme Fernandes, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela condução do trabalho, e é uma honra poder ter essa conversa aqui com você. Eu que agradeço. Há mais ou menos 2 anos, eu entrevistei você e a Ana, Foi a segunda entrevista, para o livro A Terra do Ouro. Na verdade,
nem era um projeto ainda de livro, mas depois foi incorporado. E agora você me entrevistando. Naquele dia você disse que queria me entrevistar um dia, né? Chegou. E aí mais de 2 anos depois. Muito obrigado, beleza? Obrigado, parabéns a você pela promoção também. Obrigado. Valeu.